Olá, somos o grupo 3 e falaremos sobre responsabilidade penal ambiental. Os representantes do grupo são eu, Rafael, Breno, Luiz, Luana e Renata. Fazendo um link com a Constituição Federal, o artigo 225 da Constituição fala que qualquer um, seja pessoa física, seja pessoa jurídica, pode ser responsabilizada penalmente por algum crime diante do meio ambiente. E no artigo 2 e no artigo 3 da Lei 9.605, que é sobre os crimes ambientais, sobre a responsabilidade penal ambiental, esses dois artigos falam que qualquer um pode ser responsabilizado penalmente. E a pessoa jurídica será responsabilizada penal, civil e administrativamente pelo crime ao meio ambiente. É importante a gente salientar que no artigo 7 da Lei 9.605, ela tem a possibilidade de você substituir a pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos, se o motivo do crime ali for uma circunstância que a empresa não sabia e tal, e também se o crime for culposo e, consequentemente, tiver uma pena menor de 4 anos em relação à pena privativa de liberdade, o que acontece? Você pode haver essa substituição de pena privativa de liberdade para pena restritiva de direito. Já no artigo 8º, o artigo 8º elenca as penas restritivas de direito. Uma delas é a famosa prestação de serviço à comunidade, de uma forma gratuita e tal. Uma delas também é a interdição temporária dos seus direitos. A empresa, se ela fizer o crime culposamente, ela vai ter 5 anos dessa interdição temporária. Ou seja, não pode fazer contratos com o poder público e tudo mais. E se for um crime culposo, será de 3 anos essa interdição. A prestação pecuniária também é uma pena restritiva de direito. O recolhimento domiciliar é uma forma de pena restritiva de direito. A pessoa física que acontece o seguinte, vai ter que trabalhar de casa, como se fosse um home office, tá bom? E tem que ver cursos visando uma educação sobre as leis penais, ambientais e tudo mais. E a última pena restritiva de direito é a suspensão parcial ou total das atividades da empresa naquele local. Então, dependendo da pena, a empresa vai ficar um tempo ou parar de fazer algumas coisas naquele local que ela fazia. Bom, e para fechar, temos as atenuantes no artigo 14 e no artigo 15 a gente tem as agravantes. Bom, no artigo 14 temos as atenuantes. As atenuantes, elas falam justamente, a primeira atenuante é a baixa escolaridade do infrator. Ou seja, se ele não tiver muita instrução, então ele não vai saber mais ou menos sobre esses crimes ambientais. A comunicação prévia sobre perigo naquela área também é uma das atenuantes elencadas nesse artigo. O arrependimento espontâneo também é uma forma de atenuante nesse artigo. Ele fala que se o infrator tiver um arrependimento espontâneo e já reparar o dano, é uma forma de atenuante. E a última forma de atenuante é justamente quando o infrator ele faz aquela participação na ajuda com a vigilância ambiental para ver o que aconteceu no local. E por último, falaremos das agravantes. As agravantes, a primeira agravante e a mais conhecida, se eu não me engano, é a reincidência daquela empresa e da pessoa física perante aquele crime ambiental. Já no seu inciso 2, ele elenca da linha A à linha R sobre algumas agravantes, muitas agravantes que devem ser observadas aí pelos infratores e
pela jurisdição. Outra agravante que deve ser observada é o infrator cometer um crime buscando vantagem pecuniária, tá bom? Outro agravante que eu achei interessante é quando o infrator comete um crime visando a captura ou a crueldade com algum animal, certo? Então, essa é um agravante que também temos que observar, tá bom? Enfim, agora passo a palavra para a Luana. Bom, gente, eu vou começar falando um pouco sobre a multa na Lei de Crimes Ambientais. A multa nos crimes ambientais ela é feita de acordo com os critérios do Código Penal. E se ela se mostrar ineficaz, mesmo tendo sido aplicada no valor máximo, essa multa ela pode ser aumentada até 3 vezes. Já no que se refere à perícia de constatação do dano ambiental, sempre que é possível, a perícia ela vai fixar o valor do prejuízo. Isso para facilitar o cálculo da multa e também para efeito de prestação de fiança. Outro ponto muito importante também de ser lembrado, ele fica lá no artigo 20, onde fala que sempre que é possível a sentença condenatória ela vai fixar um valor do prejuízo sofrido para poder reparar os danos sofridos tanto pelo ofendido como pelo meio ambiente. A Lei de Crimes Ambientais ela vai falar também sobre as penas que podem ser aplicadas às pessoas jurídicas. Essas penas elas podem ser a multa ou a pena restritiva de direitos ou a prestação de serviços à comunidade. E elas podem ser aplicadas na forma isolada ou na forma cumulativa ou na forma alternativa. Quanto à aplicação da pena restritiva de direitos das pessoas jurídicas, ela pode ocorrer com a suspensão parcial ou total das atividades dessa pessoa jurídica e ela pode ocorrer também com a interdição temporária do estabelecimento ou também pode ocorrer com a proibição dessa pessoa jurídica de fazer um contrato com o poder público. Bom, e já quanto à prestação de serviços à comunidade, ela consiste em custeio de programas e projetos ambientais na execução de obras de recuperação de áreas degradadas, na manutenção de espaços públicos e em contribuições a entidades ambientais e culturais públicas. E quando uma pessoa jurídica ela é usada com o fim de facilitar, de permitir um crime, ela terá a liquidação forçada, ou seja, ela tem o seu patrimônio considerado como instrumento do crime e esse patrimônio ele é perdido para o Fundo Penitenciário Nacional. Olá, meu nome é Breno Pedrosa e nessa parte eu irei abordar sobre os crimes contra a fauna e crimes contra a flora. Bom, crimes contra a fauna. Os crimes tratados nos artigos elencados nessa lei são para animais de qualquer tipo, animais de qualquer espécie, ou seja, animais silvestres ou animais domésticos. Os artigos dão ênfase nos crimes relacionados à caça ilegal de animal, animais em cativeiros e introdução de animais de outros territórios em territórios brasileiros. Suas penas tendem de ser entre 3 meses a 3 anos, havendo a possibilidade de até mesmo ser triplicada em caso de agravantes adicionais constados na lei. De uma forma mais corriqueira, os crimes mais comuns e mais noticiados são os crimes de pesca ilegal, transporte e comercialização, caça, maus tratos e experiências que trazem dor e sofrimento aos animais. Crimes contra a flora. Bom, os artigos elencados nesta lei de crimes contra a flora são muito ligados e preocupados com as áreas de preservações permanentes. A legislação deixa isso muito explícito. Dos diversos crimes, os mais comuns contra a flora são o corte de árvore, a transformação de madeira de lei em carvão, a soltura de balões em áreas não permitidas, entre outros. Em grande parte dos crimes contra a flora, há possibilidade do crime ser considerado culposo. Porém, há possibilidade também do infrator ser detido de 1 a 3 anos.
No artigo 55, traz que quem executa pesquisa ou lavra extração de recursos minerais sem a competente autorização ou permissão, concessão ou licença, em desacordo com a lei obtida, será sancionado uma pena de detenção de 6 meses a 1 ano, ou pode ser substituída por multa. No parágrafo único, diz que essa pena ela serve também para as pessoas, para quem deixa de recuperar a área pesquisada ou explorada nos termos da autorização, permissão, licença ou concessão. Resumidamente, o artigo 56 fala que quem produz ou comercializa produto com substância tóxica, perigosa ou nociva à saúde humana responderá por pena de reclusão de 4 anos e multa. O artigo 60 traz para a gente que quem construir, ampliar, instalar ou fazer funcionar obras e serviços potencialmente poluidores sem licença ou autorização responderá por pena de detenção de 6 meses a 1 ano ou multa. Ambas podem ser cumulativos. O artigo 61 traz que quem disseminar doença de pragas ou espécies que possam causar dano à agricultura, à pecuária, à fauna ou à flora dos ecossistemas responderá pela pena de reclusão de 4 anos e multa. Sou Luiz Henrique, vou falar sobre a poluição e outros crimes ambientais. O artigo 54 traz para a gente que causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultam ou possam resultar os danos à saúde humana ou que provoquem mortandade de animais ou destruição significativa da flora. Se admite o crime na forma culposa, com detenção de 6 meses até 1 ano, ou pena de multa. Tem o crime na forma dolosa também, com todas as sanções. Agora eu vou falar sobre infração administrativa, que é toda e qualquer ação ou omissão que viole o uso, gozo, proteção, promoção e recuperação do meio ambiente. As autoridades competentes para lavrar auto de infração e instaurar processo administrativo são os funcionários dos órgãos ambientais pertencentes ao Sistema Nacional de Meio Ambiente e os agentes de capitania de porto do Ministério da Marinha. As infrações ambientais são apuradas em procedimento próprio, assegurado o exercício da ampla defesa e do contraditório. As infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções: multa simples, multa diária, advertência, apreensão de produtos, objetos ou animais utilizados na infração, suspensão da fabricação e venda dos produtos, destruição ou inutilização do produto, embargo de obra ou atividade, demolição de obra, suspensão total ou parcial de atividades. As sanções restritivas de direitos são suspensão ou cancelamento de registro, licença ou autorização, perda ou restrição de incentivos e benefícios fiscais, perda ou suspensão da participação em linha de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito, proibição de contratar com a administração pública em até 3 anos. O valor da multa será de no mínimo R$50 e de no máximo 50 milhões de reais. E os valores arrecadados em multas serão convertidos em favor do Fundo Nacional do Meio Ambiente.